Bora, pessoal. Vamos ver se vai dar agora. Ver se a gente consegue essa conexão aí. Grande Fabrício. Beleza, meu irmão? Fabrício, aprendi muito com esse malandro aí no mestrado. Agora sim. Agora sim. Tudo certo agora? Agora. Tudo certinho. A internet tem dessas coisas, né, cara? Pois é, tem, né? Crispim, como eu estava falando, cara, a gente já está aí com um número aí significativo de pessoas na página, né? Agradecendo muito a parceria de vocês aí, o apoio, né? E prestigiar esse nosso evento aí. Na verdade, um grande bate-papo, né? Não considero um evento, é uma conversa entre amigos, entre colegas, que a gente quer dividir com o nosso público. A ideia é essa, né? Então, pessoal, eu trouxe o professor Crispim, é um colega e um amigo, né, que nós tivemos a grata... eu tive a grata surpresa de participar com essa figura diferenciada, né, num evento que tivemos ano passado, através de uma empresa de São Paulo, e eu fiquei realmente emocionado, num primeiro momento, com a história do Crispim, e logo nós criamos uma conexão após esse evento, onde nós éramos palestrantes, né? E eu disse para o Crispim, olha, em algum momento a gente vai ter que fazer alguma coisa juntos, algum projeto, alguma coisa, porque a nossa conexão foi muito forte, né? Então, pessoal, eu quero trazer para vocês aí o Crispim, para que ele se apresente rapidamente aí, fale um pouco sobre a história dele. O Crispim é nascido em Angola, naturalizado brasileiro, né? E é uma pessoa que tem realmente muitas histórias bacanas para contar aí. Crispim, fica à vontade. Tá ouvindo bem, Crispim? Tô ouvindo. Tá ótimo. Beleza. Cara, fica bem à vontade. Gostaria que tu começasse aí falando um pouco sobre a tua história, a tua infância, principalmente, né? A tua juventude em Angola e, posteriormente, essa vinda para o Brasil. Como é que se deu isso? Gostaria que tu colocasse para as pessoas aí. Bom, primeiramente, muito obrigado mais uma vez aqui pelo seu convite honroso. Foi muito legal ter esse convite. E agradeço a todos que estão participando, vários amigos aí, meus e seus, e amigos do bem. Amigos que querem lutar para amigos do bem, que lutam pela vida, não param e têm a sede de lutar. E é assim que a gente é. Estar vivo significa lutar. Estar vivo significa querer se manter vivo. E a minha vida começou já desde o início, com a vontade de viver, com tesão de viver, desde muito pequeno. Cara, eu fiquei lembrando hoje, conversando com a minha mãe sobre essa live, não sei se ela vai poder assistir, ela me lembrou, mais uma vez, cara, que eu tive paralisia infantil. Né? Tive paralisia infantil. O quê? Eu lembrei, falando com a minha mãe hoje, que eu tive paralisia infantil. Paralisia infantil? Eu tive, eu não podia andar. Então, tive, na época, isso há 46 anos, tive que usar choques elétricos, bota ortopédica, para poder conseguir andar. Então, eu já nasci, né, com vontade de viver, com vontade de brigar, né, pela vida. Infelizmente, nasci numa época onde, infelizmente, o meu país estava em guerra. Então, eu cresci num momento desagradável de Angola, os meus irmãos morrendo pela guerra que assolava o meu país na época. Então, o medo era constante. A todo momento você vivia com medo. Embora eu ainda fosse criança, mas aquele medo, ouvindo os mais velhos, o fulano morreu, aquele foi morto, esse medo sempre fez parte da minha infância, principalmente da minha adolescência e um pouquinho da minha vida adulta. Eu nasci numa cidade muito, muito pequena. Então, assim, você não tinha para onde correr caso
a guerra acontecesse naquela cidade. Então, a dificuldade que eu tive, eu entendo que não é diferente da dificuldade de qualquer brasileiro. Entendeu? Aqui no nosso Brasil, as pessoas nascem na dificuldade, vivem na dificuldade, e, infelizmente, muitas vezes morrem na dificuldade e com dificuldade. Não é diferente. Uma geografia de um outro lado do mundo, mas com os mesmos medos e as mesmas dificuldades. No meu caso, a guerra, né? A guerra é uma situação terrível, pessoas morrendo, viver sem água, ter que andar quilômetros, né, para poder pegar água no rio ou em chafariz, etc. Então, viver sem luz. Então, esse tipo de viver, isso é horrível, sim, mas vai te fortalecendo. Você começa a valorizar muito mais a vida do que as coisas que não estou dizendo que não são importantes, mas a vida é muito mais importante e todas as coisas vão se tornando pequenas. E aquilo que hoje eu vejo dificuldade, na época não era dificuldade. Era o que era para ser, é o que tinha que ser. É o que tinha que ser, não tinha jeito. Então, você não ter água, cartar água, ir para a escola, muitas vezes, na minha idade, acho que com 17 anos ou 16, a gente tinha o que chamava de rusga militar, né? A rusga militar, o governo, na época, colocava soldados na rua para poder pegar jovens mesmo que tivessem a ideia é que tivessem 18 anos, mas isso às vezes era decidido pelo tamanho corporal. E eu sempre fui grande. Então, ir para a escola com medo, estudar, viver com medo é a pior coisa que pode existir. É a pior coisa que tem, a iminência da morte. É o que a gente está acontecendo aqui no Brasil, no mundo, de alguma forma. Por um outro motivo, a gente vai falar sobre isso, mas é a iminência do medo. A qualquer momento, você pode estar doente, a qualquer momento, alguma coisa pode acontecer contigo. Então, assim, passei por dificuldade, passar fome, principalmente quando eu mudei para o Brasil, mas lá em Angola ainda, eu lembro, e conversei isso com a minha mãe hoje, que ela fazia arroz puro. É o que tinha. A gente comia arroz e tomava chá, porque não tinha mistura. E eu não lembro. Vocês eram em quantos irmãos, Crespim? Então, uma coisa legal entre os africanos, irmão não precisa ser do ventre da sua mãe. Então, em casa, tinha 17 ou 15 pessoas, meus irmãos e não meus irmãos. Então, assim, para a gente, irmão não precisa sair do ventre da sua mãe. Aquela pessoa que está na sua casa, pode ser um primo, pode ser um amigo, pode ser um vizinho, ele é seu irmão. Então, na minha casa, tinham 17 pessoas. E muitas vezes a gente comia arroz branco e tomava chá. Certo? Isso eram momentos bons. Mas uma coisa que eu, conversando com a minha mãe hoje, e me emociona ainda, já se passaram tantos anos, a minha vida hoje é diferente, eu não lembro a minha mãe nunca expressar tristeza ou desalento pelo fato de ter no nosso prato arroz com chá. Então, quando eu olhasse para minha mãe, eu sempre via a alegria nela. Aí eu achava que aquilo é o que era. Então, sou hoje adulto, eu fico tentando imaginar como é que pode ter sido para uma mãe dar arroz branco para os filhos com chá. Essa consciência, para mim, veio agora. Porque na época, eu que era, porque eu olhava para a minha mãe, é a alegria que ela tinha, e hoje eu entendo que era a alegria de poder colocar comida na mesa. Então, Crespim, desculpa uma aí, das gente, coisas quando eu penso isso ainda me emociona. Cara, Desculpa fica à aí, vontade. Fica à vontade, está em casa, né? A minha página aqui é tua casa. Nossos seguidores Obrigado. são nossos irmãos também. A gente tem a felicidade de ter amigos e sermos seguidos por pessoas do bem também, né? Então todos vão entender isso. Então, o que eu vejo como dificuldade, na verdade, Marcelo, eu vejo agora. Hoje eu sou pai também.
Mas lá atrás, a minha mãe, ela teve essa, eu não sei como é que ela conseguiu, mas ela teve é uma pessoa muito importante na minha vida, e que ainda bem que a minha mãe poderia não ser, mas é uma pessoa importante. Então, eu cresci com isso, com que o que tem é o que tem e é o melhor que se pode ter. Então, o que era difícil, eu analiso hoje que é difícil, mas eu naquele momento não enxergava aquilo como difícil, porque a comandante, que era minha mãe, ela que liderava a família, ela não expressava isso. Então, minha mãe trabalhava como cobradora de um caminhão. Então, era longe para poder trazer comida. E quando ela chegasse, era uma alegria terrível, assim, uma alegria com qualquer coisa que ela trouxesse, o que fosse. E sempre com um sorriso no rosto. Entendeu? Eu lembrei esses dias que a minha mãe fazia mingau todos os dias, que é o que a gente tinha para comer, e isso eram momentos bons, mas sempre com alegria. Ela nunca expressou para a gente a dificuldade. Essa noção de dificuldade, eu fui ter vários anos depois com uma vida melhor. Falei, nossa, mas eu não comia isso, eu não comia aquilo. Eu comecei a ter apreciação pela comida, o gosto, depois de adulto, depois de casado, minha esposa. Não, para mim, comida era só para poder colocar no estômago e não ficar com fome. Então, o apreciar a comida é uma coisa nova ainda, com os amigos, com a esposa, com o filho, que eu fui aprendendo. Então, passei muita dificuldade, mas a dificuldade ela não foi colocada para mim, pela minha mãe, como sendo uma coisa do outro mundo. Ela colocava como que se fossem coisas da vida. E sim, então sempre encarei desse jeito. Cortou para mim essa última parte aqui, Crispim. Então, tá falando que eu sempre encarei desse jeito, porque a minha mãe nunca colocou pra gente que aquilo eram coisas anormais. Para Tá me ouvindo, Crispim? Colocava... Tô ouvindo muito bem. Então, mutou aqui para mim. Ela colocava pra gente aquilo como que se fosse uma situação normal. Vou repetir. Tá ouvindo? Oi, oi. Tá ouvindo? Tá baixinho. Tá bem baixo, ouvindo? Crispim. Tô ouvindo, sim. Tô ouvindo. Tô ouvindo. Então, pro pessoal que tá participando da live, tá para entendendo bem? Ah, beleza. Okay, aqui o Walter e o Denner disseram que tá ok. Toca a ficha, cara. Eu quero que tu fale pro pessoal aí da tua trajetória da escola, do trajeto de casa para a escola, numa situação de crise, numa situação de guerra civil que tu passaste lá em Angola. Eu quero que tu conte um pouquinho para o pessoal sobre isso e depois como tu conseguiste te desvincular dessa situação, né, e embarcar num avião para sair daquele momento, teve aquela ruptura, né, com a família e tal. Eu gostaria que tu falasse um pouquinho para o pessoal. Cara, eu tive dois momentos. Eu morei numa cidade pequena, Dunda, onde eu nasci. Saí de lá, acho que com 9 anos, mudei para a capital, Luanda. E lá a situação era complicada. Então, era na iminência da guerra. A guerra em Angola levou quase 40 anos de guerra civil. Era guerra entre nós mesmos, entre os irmãos do mesmo país. Então, na medida que você vai ficando adulto, a sua condição de incorporar o serviço militar obrigatório era mais... O pessoal está conseguindo ouvir bem, porque eu não estou conseguindo aqui. Eu estou te ouvindo bem, gente. Estão conseguindo ouvir, pessoal? Tá bom? Crispim, tu tá me ouvindo bem? Tá ouvindo? Tô ouvindo. Deixa eu fazer aqui dar uma improvisada aqui. Deixa eu pegar o meu fone. Só um minutinho. O som tá bom aqui, o pessoal tá falando. Toca a ficha então, Crispim. Vai falando aí que eu vou conectar o meu som aqui, que agora não vai ter problema. Caiu a conexão, pessoal.
Vamos aguardar aqui, ver se o Crispim entra novamente. Consegue entrar. Meu escudeiro aqui está gritando aqui do meu lado. Ó. Dá oi pro pessoal aí. Diz oi. Oi, pessoal. Vamos ver se a gente consegue conectar novamente com o Crispim. Ó, tá entrando aqui. Vamos aguardar aqui e ver se a gente consegue restabelecer aí, pessoal. Ok? Tá ouvindo? Opa! Tá me ouvindo? E aí, Crispim? Tô ótimo, tô ótimo. Então, estava aqui dizendo, completando a minha ideia, que durante a Guerra Civil, no auge dela, que levou quase 40 anos, ir para a escola era realmente uma questão de insistência, porque com essas rusgas que existiam, eles pegavam os jovens, muitas vezes o jovem ia para a escola e muitos jovens não voltavam, porque o governo pegava, as forças militares pegavam, independentemente da idade, o que contava era o seu tamanho e não a idade. Então, uma pessoa como eu, com 15 anos, 16 anos, já tinha 1 metro, já tinha 2 metros de altura. Ok? Então, uma pessoa, um menino de 15 a 16 anos, com 2 metros que você tivesse, você, muitas vezes, era levado. Era levado. E tem casos, tem registro de pessoas que sumiram até hoje. Então, realmente, ir para a escola, existia muita invasão escolar, porque as pessoas tinham medo de ir para a escola. Tinham medo, porque muitos casos, amigos meus que foram e não voltaram. Então, existia muita invasão escolar, masculina, porque as pessoas tinham medo. Eu tinha medo, sim, mas a minha vontade de estudar era muito maior do que o medo que eu tinha. Então, a gente ia para a escola, existiam as senhoras que vendem na rua, acho que chamam, enfim, Kinglas, eu acho, não, Kinglas vende dólar. Zungueiras. Zungueiras são mulheres que saem da ilha de Luanda com os seus produtos para vender na cidade de Luanda. E essas pessoas me ajudaram muito. Elas andavam pela rua e falavam, filho, entra para cá, entra para ali, entra para cá, aqui tem guarda, aqui tem guarda. E desse modo eu conseguia chegar na escola. Isso para chegar. Mas depois para voltar, o mesmo estresse. E aí, em alguns momentos, o governo colocava militares na escola para poder pegar os jovens. Então, foi um processo, e isso porque eu tenho 47 anos, pessoas mais velhas, eu tenho um irmão que entrou aí agora, o Oswaldo, ele é meu irmão mais velho, para ele, com certeza, deve ter sido mais complexo ainda. Mas a gente nunca desistiu. Existiu o medo, tinha medo, claro que tinha medo, ok? Mas a gente nunca desistiu, jamais. Não existia essa possibilidade. De novo, no meu caso, a minha mãe teve um braço muito forte que me fez acreditar que a minha vida poderia melhorar conforme a educação, eu estudando. Então, esse processo, esse momento de ir para a escola, fugindo às rusgas, para poder chegar na aula, e na volta a mesma coisa, militares chegando nas escolas para poder pegar os jovens, essa imagem eu tenho comigo até hoje, e é uma imagem muito triste. Muito triste. Mas, enfim, em 92 teve a primeira eleição em Angola, teve a campanha, eu participei dessa campanha e aí eu ganhei grades de cerveja, né, engradagem de cerveja como participação da campanha que eu fiz. Aí eu fui para minha cidade para poder vender essas cervejas e ganhar um trocadinho. Aí começa a guerra em 92, recomeça a guerra civil em 92, porque uma das partes não aceitou o resultado das eleições. Então
começa a guerra, terrível. Em Luanda, nunca tinha tido guerra antes. E aí foi terrível. Então, eu estava numa cidade pequena, com a minha mãe e meu irmão mais novo, e aí eu, corrida para cá, corrida para lá, corrida para cá, consigo fugir, pego um avião Hércules sem saber o destino. Quando eu chego em Luanda, que eu não sabia que Só seria esse queria sair de destino, lá, tu não sabia nem para onde ia esse avião. Não, eu não queria saber para onde ia. Se não estando lá, estava ótimo. E aí, no meio do caminho, eu lembro sim disso até hoje, no meio do caminho, eu correndo para o aeroporto e a minha mãe indo ao meu encontro e do meu irmão no meio do caminho. E ela, filho, para onde você vai? Eu falei, eu vou tentar entrar neste avião. E sou irmão, sabe? Meu irmão foi jogar bola, meu irmão foi jogar futebol. E nunca se tornou profissional, hoje ele é médico. Foi jogar futebol, naquele meio daquela confusão, eu tinha que ir embora. E aí eu me separei da minha mãe, ela correndo para socorrer meu irmão, e eu fugindo para o aeroporto, sem saber destino de ninguém como seria. E aí, por acaso, o avião foi para Luanda, e lá em Luanda é uma situação pior ainda. As pessoas metralhavam as pessoas na parede, lá em Luanda. Assim, a olho nu. Mortos. Você tinha mortos, você andava, você saltava, assim, você esquivava os mortos na rua, e pessoas sendo mortas, assim, fuziladas. Eu falei, cara... Então, tu saiu de uma situação grave para uma situação gravíssima. Gravíssima. A cidade isolada, militares, pessoas armadas, que o governo acabou armando a população. Isso, na minha opinião, foi gravíssimo. O governo armou a população, então tinha militares e pessoas armadas. Você não sabia quem era quem. Então, se você tivesse alguma desavença com alguém, naquele momento você podia ser morto. Eu vi pessoas sendo fuziladas, assim, na parede. Cara, eu tinha acho que 17 anos de idade. Eu vi isso acontecer. E como é que, do aeroporto para minha casa, para dos meus pais, cidade de Luanda, hoje está uma cidade grande, mas na época não era tão grande quanto hoje, isso daria, sei lá, acho que uns 10 quilômetros, 12. Mas para mim foi uma eternidade. Como chegar em casa naquele tiroteio? Consegui chegar. Consegui chegar em casa. Agora, para entrar em casa, todas as casas fechadas não me queriam abrir a porta porque achavam que era alguém que... Alguns estranhos, sou eu, voltei. Me chamavam de bolinha, que eu era gordinho. Sou eu, voltei. Ninguém... E cadê a coragem da galera descer para abrir o portão para eu entrar? Eu falei, galera, eu já fugi do Dundo, não morri, cheguei em Luanda, lá do aeroporto até aqui, a pé, no meio de tiroteio, não morri, tô aqui em casa para entrar, vocês não querem descer? Pô, meu, não quiseram descer mesmo, ninguém desceu. A minha sobrinha entrou aqui agora, a Ximene, ela principalmente, tio, não dá para descer. Como não dá para descer? Como é que eu entro? Eu tive que pular o muro de casa, porque ninguém tinha coragem de descer. Medo, cagaço. Entendeu? Aí eu falei para mim, aqui eu não fico. Dei um jeito, consegui uma bolsa, peguei o avião, depois de acho que alguns meses, e casquei para a Rússia. Através de uma bolsa para a Rússia, através de uma bolsa do governo da cidade que eu nasci. Aí eu fui para a Rússia. E daí, pro mundo. Mas essa tua ida para a Rússia foi consciente, então, já, né? Não, sim. Aí já foi consciente, sim. Aí já foi consciente, sim. É. O que eu queria era sair de Angola. Eu não queria saber o destino. Eu coloquei para mim que aquela situação, eu não queria aquela situação para mim. Ninguém no mundo ia me fazer não sair daquela situação. Eu não queria. Eu podia ir para Conchichina, mas aquela situação eu não queria mais. Perfeito. E aí na Rússia? Bom, fui para a Rússia, frio, muito frio. Eu fui na Rússia na época da transição da perestroika, não na perestroika, na época da transição. Então, o país é pobre na época, pouco desenvolvido, né, em algumas áreas. Então, assim, a minha adaptação não foi muito fácil para lá. A situação de, eu não diria racismo, eu diria ignorância mesmo, porque como o país estava se abrindo, tinha lugares ainda que nunca tinham tido contato com negros. Isso no século XXI.
que não tinham tido. Então, existia, às vezes, um estranhamento, né, no tratamento de pessoas negras na época. Não em todos os lugares, não com todas as pessoas, mas comigo aconteceu. Então, mas era melhor do que estar em Angola naquela condição. Apesar de não ter tido... Toda a situação naquele momento era melhor do que o caos que tu vivia em Angola, né? Exatamente. Apesar de eu não ter tido adaptação legal na Rússia, aprendi a língua e tal, mas eu vi que não era aquilo que eu queria. Okay. E aí eu consegui dar um jeito, através de bolsa de novo, de poder voltar para Angola e de Angola ficar, sei lá, 15 dias e vir para o Brasil. Vim para o Brasil com $100. Na época, o dólar era 1 por 1. $100. $100. R$100. R$100. Vim para Angola com R$100, sem saber o destino, para onde eu vou. Eu só sabia que eu queria ir para São Paulo. Não me pergunto por quê, porque eu ouvi dizer que era uma cidade grande e que eu podia ter possibilidade. Eu vim, o voo era Luanda, Rio de Janeiro. Cheguei no Rio de Janeiro, aí consegui, tinha passagem do Rio de Janeiro para São Paulo, cheguei em Guarulhos, eu não sabia para onde ir. Aí vi que uma angolana, que eu estava do olho assim, ver o movimento dela, vi que ela era angolana, conversei com ela, ela estudava na USP, e eu sabia da USP, que essa era a minha direção, e aí consegui pegar carona, vim com ela para São Paulo, aqui no Butantã. Só que com $100, cara, deu, sei lá, um mês só, ou menos, eu fui morar, literalmente, fui morar na rua, debaixo da ponte, sem dinheiro, eu só tinha $100. Mas, detalhe, nessa época que tu vieste para o Brasil e que tu conheceste esta angolana e o teu sonho era ir para a USP, tu já falavas o russo e já falavas o inglês, né? Não, sim, não, eu falo inglês desde muito cedo, eu falo 12 idiomas. Perfeito. Então, assim, eu falo 12 idiomas desde muito cedo, que eu falo diferentes línguas, né? Obviamente que todo dia a gente melhora, né? Mas eu falo 12 idiomas, sempre falei desde cedo. Então, quando eu cheguei, eu comecei a ser professor com 16 anos de idade. Porque lá em Angola tinham poucos professores exatamente por conta da guerra. Não tinha força de trabalho. Não tinha. Então, eu comecei a dar aula com 16 anos de idade. Sim. Aula de inglês com 16 anos de idade. Então, eu lembro que a minha mãe teve que fazer autorização para eu começar a ser professor na escola pública e na primeira e única escola particular que existia em Angola na época, chamada Elisângela Filomena. Eu dei aula nessa escola, numa escola pública e numa escola privada com 16 anos de idade. Porque então, uma professora minha me incentivou a isso. A situação era mais ou menos a seguinte: nós tínhamos um professor de línguas, poliglota, vindo de Angola, que com R$100 no bolso, que estava morando debaixo de um viaduto em São Paulo, é isso? Sim, exatamente. Perfeito. E aí, o que aconteceu a partir desse viaduto aí? Minha sobrinha me lembrou aqui que eu dava explicação ela particular no quintal de casa. Ah, sim. É tua sobrinha, ela? É minha sobrinha, é. Perfeito. Tá dando risada ela aqui. Ela tá dando risada porque eu trançava o cabelo dela. Ah, certo. Muito bem. Mas fala pra gente, o que aconteceu a partir dessa morada no viaduto aí, Crispim, cara, em São Paulo? Morar na rua não é uma coisa agradável para ninguém. Sim. Ok? Então, mesmo estando na USP, o processo de seleção para morar nos dormitórios é um processo, para mim, não sei como é que é hoje, ele é muito estranho. Ele é muito estranho, porque você chega na USP, você tem pessoas que têm carro, você pode ter o carro que você quiser, mas a morada estudantil é suposto ajudar aquelas pessoas que não têm condição de moradia. Então, se eu tenho um carro de R$50 mil ou R$100 mil, o que acontece na USP, e muitas vezes morando no CRUSP, né, é um processo meio estranho, né, meio esquisito. Mas, enfim, morando na rua, aí tinha um grupo de angolanos que eu ainda não tinha tido contato com eles. Eles vieram para o Brasil de outras formas, bolsa de estudo, de outras formas, então eu não tinha contato ainda com nenhum angolano, até quando eu cheguei na USP, morando na rua, fui conhecendo alguns angolanos, uns dos quais
amicíssimos meus, aí sim, da rua, você dorme no apartamento do um, dorme no apartamento do outro, mas não dá para você se hospedar por muito tempo, porque são 3 moradores e a cama é para uma única pessoa. Eu tenho 2 metros. O tamanho daquela cama é 1,80 m, 1,70 m o tamanho da cama para uma pessoa. Então, com 2 metros, 2 caras dividindo a mesma cama, não dava muito certo, né? Não dava muito certo. Mas sim, dormir na casa de um, dormir na casa do outro, estudando lá mesmo na USP. Ok? Então, eu A saía Aline está quando... falando aqui que até hoje é assim, Ah, infelizmente. Né? então, pois é. Exatamente. A Aline, ela é fantástica. Ela foi minha aluna há vários anos num projeto lá na USP chamado Núcleo de Consciência Negra. Hoje ela é farmacêutica, acho que é mestranda em farmacêutica. Aline, maravilhosa ela, muito inteligente. Então, e ela sabe como é que era o sistema lá. Então, assim, quando alguém apoiasse, eu dormia. Quando não, tinha que ir para a rua mesmo. Até que, finalmente, encontrei um angolano que, conversando com ele, me acolheu, o Alberto, e, na sequência, a minha ex-esposa, que também me acolheu. Mas esse movimento de ir para a faculdade, estar na rua, não saber se você vai comer, não saber se você vai dormir direito, mesmo nessa condição, a Aline falou que a gente se conhece há 20 anos, verdade. Mesmo nessa condição, eu sabia sempre que era uma situação temporária. Eu não achava que aquilo era uma coisa permanente na minha vida. Era uma situação temporária que eu iria viver. Eu sabia disso. Então, nunca desisti, ok? Teve muita gente que me ajudou de várias formas. Portanto, ninguém faz nada sozinho, ninguém consegue nada sozinho, né? Então, foi assim que eu fiquei na USP, estudei, fui conhecendo as pessoas, fui conhecendo os caminhos, o que fazer, até perceber que não existia em São Paulo, na época, os alunos iam ao encontro das escolas de inglês ou de idioma. As pessoas iam para a escola de inglês fazer curso. Aí eu vi naquilo a possibilidade de mudar. Por que não eu ia ter ao aluno? Porque isso era raro na época. Então eu vejo essa possibilidade, começo a fazer isso lá na USP aí mesmo. não só uma possibilidade, como uma oportunidade, né? Uma oportunidade, exatamente. Primeiro eu fazia pão. Eu fazia pão e vendia pão lá na USP mesmo. Fazia sanduíche, né? Eu sabia fazer pão, amassava o pão, fazia sanduíchezinho, pãozinho de leite e vendia lá no prédio. Aí as colegas foram gostando, o pessoal começou a encomendar, ok? E, por acaso, uma colega encomendou e, nessa encomenda, gostaram tanto que o casal me chamou a ser mordomo na casa deles. Eu fui ser mordomo, não dava aula de inglês ainda, porque eu não imaginava que podia dar aula de inglês no Brasil. Não imaginava que existia interesse de que as pessoas pudessem dar aula, quisessem aprender inglês no Brasil. Então, eu fui trabalhar como mordomo primeiro, né? Porque eu fazia pão, eu sei passar roupa, eu sei cozinhar, eu sei fazer tudo que uma casa precisa. Se você quiser me contratar, estou disponível. Imagina um mordomo multilingual, que fala várias línguas, imagina. Né? Mordomo ainda fala várias línguas, então me contrata que eu aceito. E aí, nessa casa que eu fui mordomo, a família não sabia que eu falava inglês. Até ter tido um evento na casa que eu organizei, e aí tinha uns americanos que não falavam nada de português. Um deles, eu lembro, me pediu whisky em inglês. E aí o senhor dono da casa, que nunca tinha falado comigo, traduziu. E eu, ok, tudo bem. Fui, eu trouxe a garrafa de vinho e falei para o moço, olha, esse whisky, não vem whisky, esse whisky que você quer com gelo, você está assassinando o whisky. Esse aí tem que ser puro, explicando. Meu pai tomava whisky, aliás, muito. Então, aprendi muito sobre isso. E eu explicando para ele. Aí o dono da casa olhou para mim e falou, você fala inglês? Não, explicando em inglês. Falou, você fala inglês? Eu falei, sim. Você fala inglês? Sim, falo inglês. Cara, ok, você fala inglês, muito bem. Mas o que você está fazendo aqui? Vocês me contrataram através da agência para trabalhar como mordomo. Mas de onde você vê? Eu estudo aqui do outro lado da ponte, aqui na USP. Você estuda na USP? Mas o que você fazia antes? Eu era professor no meu país. Professor do quê? De idiomas. Você fala inglês, fala português, que mais línguas? Eu falo 12 idiomas. E aí esses americanos trabalhavam para a Coca-Cola, que acho que na época era SPAL, e eles me chamaram para trabalhar na Coca-Cola como professor de inglês.
Foi aí que tudo começou. Então, eu comecei a ir para a Coca-Cola. Eles queriam que os alunos viessem ao meu encontro. Eu falei, não, eu vou ao encontro de vocês. Ah, você dá até lá, vou. Então, a ideia de boutique, a ideia de levar o conforto, o aprendizado ao aluno começou nessa época. Em São Paulo não tinha ainda desse modo, com essa roupagem. Eu trouxe isso aqui, inovei. Crispim, vou fazer um adendo à tua fala. Em 2014, eu fiz um workshop em Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Workshop para gestores de redes hoteleiras lá e tal. E eu disse o seguinte, nós estamos caminhando para um futuro em que pessoas prestarão serviços para outras pessoas com aquilo que elas têm de melhor, né? E isso já está acontecendo agora, isso foi 2014. Eu não sei em que época tu começaste a trabalhar para a Coca-Cola, atendendo esses colaboradores. Cara, comecei a fazer isso em 95. 95. 95. Tu antecipou coisa aí. Eu E hoje em 95. o mundo nada mais é do que isso, né? As empresas diminuíram, né, o seu tamanho, o seu corpo funcional, mas as pessoas continuam prestando serviços para outras pessoas, né? Mas nesse processo de prestar serviço, o que eu vejo aqui no Brasil, não estou generalizando, limitado às pessoas que eu conheço, é que as pessoas acham que a oportunidade é um pássaro que vem até a casa deles e desperta eles. Eu acho isso um erro. Eu vim aqui para Ilhéus para 5 dias. Eu já estou a caminho de 40. Eu estou com a roupa, se estiver meio amassado, é porque realmente eu tenho só 3 camisetas. Eu vim aqui para 5 dias. Ok? Vim para 5 dias e já estou indo para quase 40. Aconteceu uma coisa inusitada. Eu estava num resort, e aí veio um menino, funcionário do resort, impressionante. Eu estava com a minha família, nunca tinha visto ele, nem ele a mim, e ele veio à minha mesa falando em inglês. E se desculpar, eu não falo bem, porque eu aprendo inglês sozinho, e chama Cana Brava, um pouco distante de Ilhéus. Então, você aprende inglês sozinho, através do YouTube, tudo isso falando em inglês e tal. É a primeira vez que eu estou tendo a oportunidade de falar com alguém que fala inglês, etc. Então, aquilo me impressionou, eu me vi naquele menino. E a minha filha, que tem 5 anos, até falou para ele, nossa, ele fala muito bem, pai, ele fala muito bem. Mas eu me vi no menino. Aí, quando eu saí do restaurante, fiquei com o menino na cabeça. Eu falei, gente, eu fui esse cara um dia. Menino atrevido, menino sem medo, menino destemido. Está estudando sozinho, internet ruim, mas se esforçando para aprender a língua inglesa, porque percebeu que aquilo vai melhorar a vida dele e viu naquele momento, né, a oportunidade de poder mostrar o quanto sabe. Mas estava falando com um estranho. E aí eu falei, não, esse cara eu tenho que ajudar ele, porque ele falou que não tinha como pagar o curso, mas ele não sabia quem eu era, que eu sou professor, que eu tenho escola, nada disso. Eu estava num restaurante. Aí conversei com a minha esposa e falei, não, tem que fazer alguma coisa. Não, esse menino, não é sempre que você vê pessoas assim. Então, no dia seguinte, eu voltei no restaurante, ele estava de folga, voltei no outro dia, ele estava e mandei chamar o menino, o Alan. E ele veio, eu fiz alguma coisa errada, o que aconteceu? Eu falei, não, você fez tudo certo. Você é um menino atrevido no sentido de você estuda sozinho, está falando bem a língua, mas por conta da sua iniciativa, por conta do seu atrevimento, por conta da sua iniciativa, por conta do seu atrevimento no sentido de buscar oportunidade, sem saber onde ela mora, você está ganhando agora aqui pela minha escola, Boutique of Language, está ganhando 6 meses de aula particular, ok? Ganhando 6 meses de aula particular, e se você mandar bem nos 6 meses, mais 6 meses, mais 6 meses e mais 6 meses por conta da sua iniciativa. Então, assim, o Alan começou ontem. Né, atitude. Alan começou ontem a fazer o curso de inglês dele. E ele me mandou uma mensagem emocionante, falando, senhor, obrigado, senhora, chamando o senhor, obrigado, já estou com a caneta, e o caderno preparado. E muito obrigado por essa oportunidade. Eu falei, não, obrigado você pela oportunidade que você se deu. Então, a oportunidade mora em qualquer lugar. O Alan é funcionário do restaurante, ele limpa o chão e limpa as mesas. Mas estava estudando inglês sozinho, viu aí a possibilidade de praticar. Ele só quis praticar o inglês
e acabou ganhando uma bolsa de estudo de 100% com aula particular na minha escola. Ou seja, a oportunidade está em todos os lugares. E o Alan começou ontem. É isso. O Instagram daqui a pouco vai nos derrubar aqui, porque são 59 minutos e nós estamos com 53. Mas é isso, é esse cerne que eu queria atingir, cara. Sabe? De mostrar para as pessoas que a oportunidade ela está em todas as portas. A gente só tem que estar abrindo. Sim. Né? Só tem que ter a atitude de abrir. Talvez a primeira ou a segunda, não seja a nossa oportunidade, mas a gente tem que continuar abrindo, né? Abrindo as portas. E o momento que a gente vive hoje, tem gente perdendo emprego, mas ninguém perde trabalho. Trabalho é parte de você. Trabalho é inerente à sua condição de humano. A minha filha, às vezes eu penso que é para ela fazer um vídeo que é para divulgar, porque ela fala bem inglês, para incentivar, ela me cobra, porque é o trabalho dela. Então, ela não tem emprego, ela tem trabalho. Então, o trabalho é inerente à sua condição. Perder emprego não pode, não deve significar perder trabalho. Então, as pessoas perdem o emprego, ficam desoladas, ok? E essa situação de estar desoladas faz com que essas pessoas entrem em depressão num momento que já é terrível que a gente está vivendo nesse momento. Então, eu repito, perder emprego, gente, não é perder trabalho. Não estou dizendo que é fácil. Ok? Perder o emprego, mas você continua com o trabalho. A intelectualidade é sua. O saber é seu. Leve ele com você, sente, cria, recrie, se reinvente. Mas não se mate. Não faça isso. A carreira é tua, né? A carreira, ela é sua. A você pertence, então você que tem que ter o poder de controlar a sua carreira, para onde você vai e não vai, e tentando se desfazer, se despir, entendeu? Daquela imposição do copy-paste, fazer aquilo que te é imposto. Talvez você nem goste. E às vezes perder o emprego é uma oportunidade para você recomeçar uma vida diferente. É o que eu digo, cara. Às vezes a gente eu me deparo eventualmente com pessoas dentro das organizações que reclamam, sabe? Então, mas eu tenho que fazer o treinamento, eu tenho que fazer o curso, eu tenho que fazer tal coisa, né? Cara, o cara tá ganhando para aquilo, né? Ele tá ganhando dinheiro para estar dentro de uma sala se preparando, estudando e tal, e o cara tá reclamando, né? Exatamente. E aí depois essa mesma pessoa que não tem interesse em crescer, em se desenvolver intelectualmente na empresa, é a mesma que fica numa palestra de braços cruzados, assim, nessa posição, dizendo, pô, mas aqui eles poderiam dar um benefício melhor, aqui eles poderiam dar aquilo, poderiam dar aquele outro, né? E os caras esquecem que a carreira é deles, cara. Eles vão levar isso para onde eles quiserem, né? Tá dentro da mochila da vida deles, né? Bom, são momentos difíceis que a gente está passando, as pessoas estão se reinventando, pai está sendo professor, mãe está sendo professora, pai está cozinhando, mãe está cozinhando. Então, são momentos difíceis, sim, mas dentro dessa dificuldade, sempre, eu sempre digo que aonde tem dificuldade é bom, porque lá também tem oportunidade. Perfeito. Então, onde tem dificuldade, sempre que tiver dificuldade, desconfie, preste atenção, que isso é um sinal importante de oportunidade. Exatamente. Entendeu? Cara, eu queria poder estender essa conversa mais ainda, né, cara? Tá show de bola. O meu compadre aqui, o Juliano, parabenizando aí a tua fala última. Né, mas infelizmente a gente já está no limite aqui do tempo. Mas eu acho que fica essa mensagem, assim, né? Toda a crise é uma oportunidade de enxergarmos situações melhores. Né? Exatamente. Toda a crise. A gente tem, inclusive, o direito de nos sentirmos tristes em algum momento. É difícil encontrar uma pessoa com uma vara de pescar no deserto. É difícil, não é comum ir no deserto e encontrar alguém com uma vara de pescar, porque provavelmente não faz sentido. Mas se tiver um mar na sua frente, se tiver um rio na sua frente, terá também pessoas dando um jeito para poder pescar o que sairá daquelas águas. Mas não tem ninguém com vara de pescar no deserto. Entendeu? Então, a oportunidade, ela sempre está aonde você enxerga. A oportunidade está dentro de você, não está lá fora. Entendeu? Fora vai estar a sua possibilidade de enxergar o que está aí.
Mas esse poder de enxergar sai de dentro. Eu estou dizendo, você não vai comprar uma vara para ir no deserto do Saara. Não faz sentido. Mas você pode comprar uma vara para vir aqui em Ilhéus, pescar comigo e me visitar. Ou ir lá para Ilha Bela ou para qualquer outro lugar. Mas para o deserto do Saara, com vara de pescar, me parece estranho. Não te parece? O recado que fica é que a gente precisa exercitar essa capacidade de enxergar a oportunidade, perfeito? Exatamente. Querido, muito obrigado, cara. Obrigado pela tua vibe aí. A ideia era justamente essa, né? A gente fazer um bate-papo leve, descontraído. Eu acho que uma das marcas que tu tem é esse sorriso largo e bonito aí, cara, né? Que contagia as pessoas. E eu acho que é isso que a gente está precisando no momento, sabe, Crispim? Esse sorriso, essa alegria e essa vontade de viver, essa vontade de enxergar oportunidades, né? Então, muito obrigado aí pela participação. Obrigado mesmo. Obrigado. Espero que numa próxima a gente consiga se encontrar novamente. Com certeza, não faltará oportunidade. Um abraço. Beleza, querido. Grande abraço. Okay. Tchau. Tchau. Oi. Ó, o pessoal te dando tchau aqui, ó. Oi. Peraí, vem cá. Tchau. Tá, tchau, Miguel. Tchau. Tchau. Pronto.